importância da impressão 3D ou da tecnologia de uma maneira geral na pesquisa científica é que o pesquisador desde muito cedo incorpora essas novas evoluções, essas novas ferramentas na sua pesquisa. Isso faz com que a sua pesquisa se torne mais eficiente e os resultados que ele obtém acabam sendo mais amplos e assim a ciência evolui. A impressão 3D na medicina ela vem ganhando um espaço muito grande, principalmente no diagnóstico, no auxílio ao diagnóstico. A gente tem que pensar que existem muitas alterações ou malformações complexas e muitas vezes é difícil você traduzir isso para uma equipe multidisciplinar no aspecto das imagens em 2D. Então, se eu gero imagens em 3D e, além disso, eu tenho a possibilidade de materializar essas imagens em 3D, isso facilita uma discussão multidisciplinar. Então, através da tridimensionalização das imagens, você tem a possibilidade de usá-las para fazer uma impressão, para você sentir, ter uma sensação tátil, do que você vai encontrar na cirurgia. Tá? Então, você pode simular, até mesmo com algum tipo de equipamento, com a impressão 3D física e fazer simulações de entrada de equipamentos, por exemplo. Então ela vem crescendo muito nesse campo, no campo de um planejamento cirúrgico de patologias complexas em que eu tenha que fazer uma medicina de precisão, uma cirurgia de precisão. O laboratório de biodesign, ele pertence ao departamento de arte e design da PUC e ele é uma parceria com o grupo DASA de medicina. Ele é um centro de desenvolvimento de modelos físicos e virtuais, realidade virtual, realidade aumentada, impressão 3D, bioimpressão 3D, focado principalmente na área biomédica. Uma das áreas que nós trabalhamos aqui, que é mais especializada, digamos assim, é a área de impressão 3D. Nós temos aqui no laboratório todas as tecnologias, né? Tecnologia de pó, líquida e filamentos. E a gente trabalha nessa materialização física, né? Impressão 3D de arquivos que vem de tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, combinados ou não. Por exemplo, aqui nós fizemos uma impressão 3D num tamanho reduzido de um feto que tem um tumor na região cervical. Então isso aqui em rosa é um tumor, né? E aí, o que a gente quer mostrar para a equipe cirúrgica que vai receber essa criança depois no nascimento é a relação desse tumor com as vias aéreas, em que nós deixamos nessa impressão 3D destacada em amarelo, né? Isso é importante porque a relação da massa tumoral com as vias aéreas impacta em como nós vamos fazer esse parto, no clampeamento do cordão umbilical. E além disso, isso facilita também na discussão da equipe que vai receber essa criança, mostrando a relação da massa com as outras estruturas cervicais do feto. Isso aqui é o crânio de 2 bebês unidos pela cabeça, né? O que nós chamamos craniópagos. O diagnóstico dessas crianças também foi feito no pré-natal. E nós começamos a trazer as informações do pré-natal para o pós-natal, somando as imagens pós-natais de tomografia, de ressonância magnética, gerando esses modelos físicos, ou seja, impressos em 3D, o que facilita a discussão e o planejamento cirúrgico. Porque são situações tão complexas que os médicos precisam de estruturas muito bem definidas para traçar uma tática cirúrgica. Destacando as áreas, a anatomia dessas crianças com cores, né? Deixando o cérebro de uma cor, do outro de outra cor, as estruturas vasculares de outra cor, de forma que os médicos podem montar e desmontar e assim fazer melhor um planejamento cirúrgico. O outro laboratório é o laboratório de bioimpressão 3D, onde a gente trabalha com o mesmo princípio de deposição por camadas, mas nesse caso nós temos tecnologias e equipamentos chamados bioprinters, né?
E essas impressoras trabalham com, você pode colocar material, células, e é uma outra lógica, mas o princípio de deposição é o mesmo. Então você imagina o seguinte, uma das complicações do diabetes, que é tão diverso na nossa população, né? O pé diabético, aquelas feridas que muitas vezes tem dificuldade de cicatrizar, fazer curativo, debridar. Imagina, nós podemos então mapear aquela área lesionada, gerar um modelo virtual. Aí eu tiro célula-tronco do paciente, eu posso tirar célula-tronco mesenquimal do abdômen do paciente, misturar com um composto proteico, deixo aquele material vivo e a impressora 3D vai organizar esse material em camadas e vai gerar um curativo volumétrico que vai preencher aquela lesão. E isso a literatura já está mostrando que a recuperação desse paciente é mais rápida. A multidisciplinaridade é um dos fatores importantes no trabalho de um laboratório como esse, um laboratório de biodesign. Porque aqui no laboratório você reúne pesquisadores com diferentes especialidades. Você tem paleontólogos, matemáticos, médicos, designers, artistas e todas as pessoas trabalhando junto. Isso faz com que um ajude, auxilie o trabalho do outro e você tenha um resultado muito mais completo do que teria se esse trabalho fosse desenvolvido apenas por um especialista. É na troca de ideias, na conjunção das múltiplas formações e nas múltiplas funções que você consegue um resultado maior e melhor. A ideia de uso de realidade expandida e metaverso, de projetos na área de medicina, ela vem muito no fato de que a gente já trabalha com arquivos 3D, né? Todos os arquivos que são oriundos de tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, esses arquivos de imagem já são arquivos 3D virtuais. Uma vez que você tem esses arquivos, a gente começou a colocar eles, a gente já fazia simulações para cirurgias, usando ambiente de realidade virtual, né? Você coloca um óculos e você vê através do óculos o órgão em 3D sobreposto ao corpo do paciente. Dessa forma, você, antes de abrir o abdômen, por exemplo, você consegue ver a localização perfeita de, por exemplo, do fígado. Com esses arquivos, a gente viu a possibilidade também de discussões entre especialistas, entre médicos, por exemplo, em localidades geográficas diferentes. E isso é importante porque isso pode facilitar a discussão multidisciplinar, planejamento cirúrgico, como um exemplo, por exemplo, o caso dos craniópagos, em que a equipe brasileira do Instituto do Cérebro pôde se conectar no metaverso com uma equipe inglesa e trocar experiências dentro desse caso clínico, né? Discutindo esse caso clínico e isso deixando, então, um planejamento cirúrgico melhor, já que era um caso muito complicado. Isso serve, então, na discussão multidisciplinar e vai servir, então, também o quê? Para o ensino médico. Imagina, eu já tive uma experiência interessante, nós geramos uma estrutura em 3D a partir de um exame médico da tubuterina. Jogamos essa tubuterina no metaverso e eu encontrei com alunos dentro da tubuterina no metaverso e dei uma aula sobre a tubuterina dentro da tubuterina. Então ali eu tenho os alunos, cada um na sua casa com óculos, né? Eu tenho uma estrutura virtual no ambiente virtual. Nós marcamos um encontro para falar sobre tubuterina numa sala virtual que tinha uma tubuterina. Entramos nessa tubuterina e eu dei uma aula sobre o pregueamento, a parte interna da tuba, mostrando o real para eles, né? Então isso abre um leque muito grande e um leque didático muito grande para essa discussão, para esse ensino médico, ou seja, revoluciona o ensino médico, eu estou citando um exemplo medicina, mas revoluciona o ensino no âmbito em geral.